Desafio 1. O que é o problema de otimização? Você precisa, para resolver problema de otimização, de entender alguns pontos importantes, tá? Um deles é isso aqui, ó. Olha para cá, rapidinho. Problema de otimização. Você tem que saber em qual faixa que pode variar o seu problema. Então, vou pegar aí esse primeiro problema que eu passei para vocês, que é de um retângulo. Então, você tem um retângulo, esse retângulo tem tamanhos A, lados A e B. Tá vendo? Esse é o problema que eu passei para vocês, ó. Eu tenho um retângulo de lados A e B. E aí, o que mais que eu tenho nesse problema? Eu tenho que o perímetro é igual a 40. E eu quero saber a maior área possível. Então, como que você modela um problema desses? Você tem que encontrar a função que você vai otimizar. Essa função geralmente está descrita no enunciado. Olha lá. Eu quero a maior área possível. Então é a área que eu quero otimizar. É a área que eu vou encontrar o maior valor possível. Então é a área A. Como é calcular a área de retângulo? A vezes B. Você está vendo aí que eu tenho duas variáveis. Eu tenho A e tenho B. Ó. A e B. E os nossos problemas só tem uma variável. Então como é que a gente faz? Eu quero a maior área. Então, provavelmente no problema foi dada outra informação. Essa outra informação, geralmente ele relaciona o A com o B. Olha lá. O perímetro é fixo, é 40. Como é que calcula o perímetro de um retângulo? Perímetro do retângulo, vamos lá. O perímetro é 2A mais 2B. Isso é 40. Ou seja, A mais B é igual a 20. É esse o problema que eu tenho em mãos. Ó. Eu tenho uma primeira equação, que é essa aqui, e eu tenho uma segunda, que é essa aqui. E aí, o problema de otimização, ele tem um problema inicial que tem infinitas possibilidades. O A pode variar infinitamente. Ele pode ser 2, pode ser 2,1, pode ser 2,11, pode ser 2,7, pode ser 14, pode ser 14, pode? Não. É isso que tá, qual é o maior valor, mas ele tem infinitos entre uma faixa. Você tem que descobrir que faixa é. Olha só, o maior valor de A, o A, ele tem que ser alguma coisa entre alguém e alguém. Esse alguém e alguém é 0 e 10. 10 não. 20. Então, se você pegar um retângulo assim, ó, eu vou colocar o menor igual aqui. É claro que se não tiver A, não tem retângulo, né? Mas se ele é o maior entre A e 20, ele vai ser, tirando o 0 e o 20, ele é o maior entre 0 e 20, ele também será o maior se você estender esse domínio, tá? Então por isso que eu vou colocar um domínio fechado. Eu vou te explicar por quê. Então eu posso pegar um retângulo com A bem pequenininho ou um A grandão, tá vendo? E aí, primeira regra de problema de otimização, se você tiver um domínio fechado para variável. Olha só, imagine que você tem que fazer um gráfico e ele está definido em um espaço fechado, um domínio fechado. Você tem que desenhar de, sei lá, menos 30 a 50. Então, você tem que desenhar. Necessariamente ele tem um ponto aqui no menos 30 e um lá no 50. Se for uma função contínua, olha só, faz o gráfico que você quiser. Qualquer gráfico. Qualquer gráfico que você quiser, num domínio fechado. Isso aqui não é função não, né? Olha só. Vou fazer uma função aqui, pera aí.
Olha só, vou sair daqui, vou fazer isso aqui e terminar aqui. Qualquer função domínio fechado, preste atenção, isso é muito importante. Qualquer função domínio fechado, ele vai ter necessariamente um ponto de máximo global, ninguém é maior que ele, e vai ter um ponto de mínimo global. Olha, esse aqui tem esse ponto de máximo global aqui em cima e um de mínimo global que é esse aqui. E aí, ninguém é maior que esse, tá vendo aqui? Ó? Ninguém é maior que esse aqui, ó. Tá vendo? E ninguém é menor do que o que está lá embaixo, lá. E aí, qual que é a regra? Sem olhar para o gráfico, eu não vou nem olhar. Nem para ali, nem para a tela. Vou apagar a tela aqui. Sem olhar. Nesse momento eu pediria para 3 alunos irem ao quadro e fazerem um gráfico lá. E necessariamente eu vou acertar que esse ponto tem pelo menos um ponto de máximo global e um ponto de mínimo global. E eu também vou acertar sem olhar para o quadro. Eu estaria de costas na sala de aula nesse momento. E eu falaria assim: o ponto de máximo global e o de mínimo global são pontos necessariamente, ou vai ser, nesse caso nosso, de menos 30 a 50, ou vai ser o menos 30, ou vai ser o 50, ou vai ser um ponto onde a derivada seja igual a zero ou a derivada não exista. Ou seja, é um ponto crítico necessariamente. Quando a gente faz aquela batalha naval dos extremos locais, não é só para fazer gráfico, não é só para você imaginar o gráfico, é para você entender também que quando uma função passa de positivo, a derivada passa de positivo para negativo ou vice-versa, você chega num ponto que é o máximo local. O máximo local é um candidato a ser extremo da função. Então aqui nessa função está vendo que o ponto de máximo global é um ponto onde a derivada é igual a zero. Que pontos a derivada dá zero aqui? Esse. Esse aqui é um bico, ó, tá vendo? A derivada não existe. Então o que você precisa para fazer problemas de otimização? Encontrar os pontos onde a derivada seja igual a zero. Eles são candidatos a ser extremo da função. Quando é que não vai dar certo? Esse caso aqui, por exemplo. Então, ao invés de você testar os infinitos pontos possíveis, você só precisa testar os pontos onde a derivada seja igual a zero ou os extremos do intervalo. Por que eu estou falando isso? Porque no nosso problema é exatamente isso que acontece. 0 a 20 significa que o ponto de máximo, eu quero a maior área, vai ser o 0, vai ser o 20 ou um ponto onde a derivada dá zero. Eu vou resolver esse problema em tempo recorde, tá? Olha lá, eu vou pegar o 2 e substituir na equação 1. Não, peraí. A 2 não tá boa ainda não. Eu tenho que isolar uma dessas duas variáveis. Eu vou isolar o b. 20 menos a. Essa aqui que vai ser a minha equação 2, tá? Agora eu vou substituir o 2 na 1 e vai ficar assim, ó. Vai ficar a igual a que multiplica 20 menos a. Esse azão é a área, tá? Vai ser 20a menos a ao quadrado. Circula porque eu já tenho a minha função. Essa é a função que eu quero otimizar. Então eu tenho uma função que é a área em função do lado A. O que eu faço agora? Encontro os pontos críticos. Eu vou derivar isso aqui igual a zero. A derivada da função, olha que bonito, eu não vou pôr a linha não, tá? Eu vou pôr derivada de A com relação a A. Qual é a derivada de 20x menos x ao quadrado? Aqui o Azinho está no lugar do x, tá? Vai ser 20 menos 2A. Essa é a derivada. O que eu faço agora? Igual a zero. Se eu pegar isso aqui e igualar a zero,
derivada de A com relação a A igual a zero. Por que isso? Porque é o ponto onde vai ser o maior valor da função. Posso melhorar esse meu desenho, minha letra para vocês aqui? Se isso é igual a zero, 20 menos 2A igual a zero. 2A igual a 20. A igual a 10. O que eu faço? Esse é o ponto crítico da função. Necessariamente é uma função que eu coloquei aqui, ó, o A varia do 0 até o 20, lembra? O Azinho, a variação de 0 até 20. Você vai desenhar uma coisa entre 0 e 20. Sem olhar para o quadro, eu posso dizer que, você desenhou? Necessariamente, ou vai ser o 0, ou vai ser o 20, ou vai ser o ponto crítico. Qual é o ponto crítico? É o 10. Como que eu faço agora? Eu jogo os três valores na função. Olha lá. Calculo o A de 0, o A de 10 e o A de 20. Aonde que surgiram esses caras? Daqui, ó. O A de 10 foi aqui. O 0 é esse aqui. E o 20 é esse aqui. Tá bom? Joga os três ali na função. Que função é essa? Essa aqui, ó. Esse é o A. Esse é o A. Calcula os três A's aí. Quanto que dá? Joga aí. 20 vezes 0 menos 0 ao quadrado. 0. O A de 10 dá quanto? 20 vezes 10, 200. 20 vezes 10 menos 10 ao quadrado dá 100. E A de 20 dá quanto? 20 vezes 20 menos 20 ao quadrado. Claro, se não tem base ou então não tem altura, a área vai ser zero. O que significa isso? Que esse aqui é o ponto de máximo da função. É o maior valor possível que esse retângulo vai ter na vida dele. E escrevo isso aqui como importante. Ponto de máximo global. Olha que bonito. Global ou absoluto. Ponto de máximo global absoluto. Quem que é o ponto de máximo global? O 10 aqui, ó. O 10 que é, tá? Porque ele deu maior valor. Então, o que significa isso? Olha que conclusão bonita para esse probleminha que a gente está terminando agora a nossa aula, olha só. O retângulo de área máxima é o quadrado. Por quê? Porque se o A é 10, quanto que tem que ser o B? Olha lá. O A é 10. O B é 20 menos 10. É 10 também. Então você acabou de provar que o retângulo de área máxima é o quadrado. Gostou? Qual é o grande desafio do problema de otimização? Eu não te dou a função. Você vai ter que descobrir que função é essa que você vai ter que derivar, igualar a zero. Tá bom?